Graça e paz, queridos, a todos que assistem esse vídeo. Eu quero aqui trazer uma abordagem bíblica e ao mesmo tempo exegética de alguns textos da Bíblia Sagrada. Ainda há uma dúvida muito grande por parte de muitos sobre a questão de quem instituiu a igreja, qual a origem da igreja, onde ela tem a sua origem, o que é igreja. Eu posso dizer que sou igreja, nós podemos dizer individualmente que somos igreja, ou a igreja é o templo onde a gente se reúne para adorar. Então são essas perguntas e outras que vêm surgindo ao longo dos tempos e eu quero abordar elas agora para vocês de uma maneira simples, objetiva e direta. Eu vou começar pela pergunta: aonde se originou a igreja? Você já parou para pensar nisso? Adoramos a Deus no templo, vamos adorar, mas aonde se originou a igreja? Abra sua Bíblia no livro de Efésios, na carta do apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 1, e o versículo de número 4 e o verso de número 5, vai nos mostrar que a igreja ela tem origem em Deus, desde a eternidade. O texto nos diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Se você abrir ainda a sua Bíblia na carta de João, no Apocalipse, capítulo de número 13 e o versículo 8, ele vai nos dizer do Cordeiro que morreu desde a fundação do mundo. Então aí surge a igreja, ou seja, a origem da igreja, ela está em Deus desde a eternidade. Agora, uma outra pergunta, uma outra resposta acerca disso: a igreja ela surgiu como um plano embrionário no coração de Deus. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2 e o versículo 7. O texto vai nos dizer: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Amém, queridos? Ainda em Efésios, mais uma vez, abra a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 9, versículo 6 e o verso 9, que nos diz assim: a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. E o versículo 9 é mais preciso, diz: e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Outros vão trazer a sua abordagem, dizendo que a igreja ela deu início na cruz, com base em Lucas, capítulo 23, e o versículo de número 46. E com base em João, capítulo 19 e versículo 30. Outros ainda vão classificar a igreja, o início da igreja, ter ocorrido, obviamente, após a descida do Espírito Santo no Pentecostes, com base em Atos, capítulo 2, e o versículo 2, e o verso 42. Capítulo 2, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, de Atos dos Apóstolos,
E o versículo de número... Capítulo 2, o versículo 2 é a descida do Espírito Santo, né? E o versículo de número 42, que nos diz assim o texto sagrado. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eles estavam unânimes. Aí é onde está a forma da igreja. Amém? A igreja, ela foi instituída por Deus em Cristo. Agora, quem foi o fundador da igreja? Com base em Mateus, capítulo de número 16 e o versículo 18, Cristo foi o fundador. Ele vai dizer que a igreja estava edificada sobre ele e as portas do inferno não prevaleceria diante da igreja do Deus vivo. Queridos, mais uma pergunta e algumas perguntas e outras respostas. Eu posso dizer que sou a igreja? Quem é a igreja? Falei da origem da igreja, agora eu pergunto, quem é a igreja? Se abrirmos a palavra de Deus, vamos observar que a igreja é ilustrada como a casa de Deus, coluna da verdade, está lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Ela é ilustrada também como um templo, e a morada do Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Ela também é ilustrada como um rebanho, Atos capítulo 20, versículo 28. Ela é ilustrada também como castiçal, Apocalipse capítulo 2 e versículo 1. Ela é ilustrada também como noiva do Cordeiro, Apocalipse capítulo 21 e versículo 9. E ela também, finalmente, é ilustrada como corpo de Cristo. Eu posso dizer que sou a igreja, você pode dizer que é a igreja, podemos dizer que o templo é a igreja, podemos dizer que somos a igreja individualmente. Vamos para a carta do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo de número 12, e o versículo de número 12, 14, 19 e 27. No capítulo 12 e o versículo 12, ele vai nos dar uma resposta bem precisa. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Versículo 14 vai nos dizer ainda, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Versículo ainda de número 19, ele vai nos dizer, se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? No versículo ainda 27, o texto vai nos dizer, ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Ou seja, quando ele diz vós, ele não está falando que é apenas uma pessoa, mas ele está falando no plural e não no singular. O texto nunca não existe nenhum versículo na Bíblia dizendo que eu sou a igreja, que você é a igreja. Aí você pode me dizer, mas em 1 Coríntios capítulo 3 e o versículo 16, a palavra vai dizer que vós sois o templo e a morada do Espírito Santo. E no versículo 17 vai dizer que se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo, separado, sagrado. Aí eu lhe pergunto, para sermos templos e morada do Espírito Santo, antes, queridos, precisamos ser membro deste corpo de Cristo, que é a igreja. Então, eu finalizo dizendo que a igreja é o corpo de Cristo e cada um de nós somos um membro deste corpo individualmente. Quando nos reunimos em um templo para adorar a Deus, ali está uma parte da igreja.
Sem falar que existe a igreja militante, que somos nós, e a igreja triunfante, que já está com ele, que é chamada da igreja invisível. Também conhecemos a igreja local, que é o lugar específico onde nós adoramos, e existe a igreja universal, no sentido de aonde tiver um cristão, ali está uma parte dessa igreja que é o corpo de Cristo. Mas ela não pode dizer por si só, eu sou a igreja, eu não preciso da igreja. O salmista vai dizer no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E ele vai dizer, far-lhe-ei uma tenda e habitarei na casa do Senhor para sempre. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que você possa ter aprendido um pouco mais sobre esse assunto. Deus abençoe. Fique na paz.